Com a santa paz do Senhor Jesus a todos, amém? Devido ao período, irmão, de festas, há uma possibilidade de muitos nossos irmãos não estarem nos vossos lares no dia de hoje, mas, como sempre, o estudo ficará gravado na plataforma. E mesmo que alguns irmãos não nos acompanhem no dia de hoje, tá? No momento exato do estudo, os irmãos poderão estar acompanhando depois. Amém? Hoje Deus vai dar graça de falarmos, irmãos, a respeito de um assunto interessante, tá? Então os irmãos peguem as suas Bíblias e acompanhem, para que os irmãos entendam que tudo aquilo que nós pregamos aqui, irmão, nós ensinamos dentro da palavra. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, no versículo 17. Amém? Glória ao nome do Senhor. Evangelho segundo Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 17. Nós vamos aprender alguns termos bíblicos, traduções de alguns textos bíblicos, o que quer dizer alguns dos textos bíblicos, tá? Para não pregarmos de forma errônea ou explicarmos de forma errada o que está escrito aqui na Santa Palavra do Senhor. Amém? Todos acharam, leamos com a ajuda de Deus e aquele Espírito Santo. Diz assim: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-lo, mas para cumpri-los. Essa afirmativa é feita pelo Senhor Jesus, irmãos, tá? Quando ele termina de fazer o sermão da montanha, tá? Ele está dando alguns ensinamentos. No versículo 17, ele vem e nos diz para os irmãos da época, né, que ele não veio destruir a lei ou os profetas. Não, ele veio para cumpri-lo. Por que o Senhor Jesus fala isso? Porque, irmãos, a lei era muito difícil do homem alcançar a salvação através dela, né? Existiam muitas determinações para que o homem cumprisse, e através do cumprimento total, que não era somente os 10 mandamentos, não, existia também a lei cerimonial, tá? E essa lei moral também, que era para ser cumprida. A lei da cerimonial, além da cerimonial, tornava impossível do homem cumprir todos os itens daquela lei, todas as suas determinações, e pecando em uma, deixando de cumprir uma sequer, se tornava culpado de todo o restante. Então, o Senhor Jesus, nesse versículo, ele está vindo dizer: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Só que existem diversos irmãos que, ao pegar esse versículo, explica que, como o Senhor Jesus veio para cumprir a lei, é necessário que nós também cumpramos, porque se o Senhor Jesus cumpriu, nós também devemos cumprir. Não. O que ele está querendo dizer é que vocês não têm condição de cumprir. Eu vim para cumprir no lugar de vocês. Só que depois que ele cumpre, ele diz: agora eu vos deixo um mandamento novo, porque o meu fardo é suave e meu jugo é suave. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, quando ele fala assim, irmãos, ele cumpre nele a lei, ele passa por todas as agruras da lei, por todo o peso da lei,
recebe sobre ele todo o peso da lei, cumpre nele e nos dá um novo mandamento. O novo mandamento é amparado na lei, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas ele simplifica isso, por quê? Porque tudo que era lei cerimonial, tudo que era lei moral, está embutida nessas duas determinações que o Senhor Jesus assim nos deixou e transformou ele em algo mais leve, porque o peso da lei era impossível de nós guardarmos, e com essa impossibilidade nós não teríamos direito à salvação, tá? Então, quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, ele está querendo dizer para você o seguinte: você não vai, no caso, levar o nome do Senhor Deus em vão, teu Deus em vão. Você não vai mexer com o seu próximo, cobiçar ele, matar ele, né? Desejar o que é dele, seja a esposa, seja os objetos, tá? Tudo que você fizer em prol do mandamento que era voltado para o próximo, você guardando ele, amando ele, fazendo por ele o que você não gostaria que fizessem você, você já está guardando o segundo mandamento, que é amar o próximo como a ti mesmo. Se você respeita a Deus, se você não usa o nome dele em vão, se você coloca ele à frente dos seus negócios, se você convida o Senhor para estar presente na tua vida, se você faz de tudo para não entristecer o coração do Senhor, você está amando a Deus sobre todas as coisas. Está vendo como simplificou? Simplificou. Só que aquele peso que a lei tinha, porque, irmão, além dos 10 mandamentos, existiam tantas e mais tantas determinações, tá? Existia a lei, a forma de agradar a Deus através de diversas situações que hoje não é mais necessário, no caso, não é mais uma obrigatoriedade de ser feita. Por quê? Porque o Senhor Jesus já cumpriu sobre si. Antigamente, aquele que tivesse um filho desobediente, né, e fosse chamado a atenção, o menino, no caso, era chamado a atenção pelos pais, depois era chamado a atenção pelo líder da igreja, depois levava o caso à frente da congregação, e quando a criança era mais desobediente, ao ponto de não ter aceitado nenhuma das 3 repreensões, era levado à porta da congregação da igreja e morria apedrejado, né? A mulher, no caso, quando era pega no ato do adultério, o homem, quando era pego no ato do pecado, morria apedrejado, entendeu? Então, hoje, irmão, nós não vemos ninguém, nenhuma criança sendo apedrejada, nós não vemos pessoas que são pegas no ato do adultério sendo apedrejado. Sabemos que é um pecado, mas existe formas agora de você buscar o arrependimento daquele pecado cometido através da sua confissão a Deus, através da oração, do arrependimento, da deixa do pecado. E isso é uma coisa que hoje acontece intimamente entre você e o Senhor. Então, irmãos, muita coisa mudou. Hoje nós temos no céu um para com o Pai, Jesus Cristo justo, nosso advogado. Então ele está lá intercedendo por nós. Então, irmão, muita coisa mudou. Por quê? Porque o Senhor Jesus veio e pagou o preço por nós, tá? Então, irmãos, quando a Bíblia diz: eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la, tá? Ele cumpriu por mim e por você, para que não fosse obrigado você passar de novo por tudo isso, tá? Hoje, irmãos, nós temos alguns ministérios ainda que guardam o sábado, tá?
como se ainda fosse uma obrigatoriedade da igreja, tá? Mas não existe nenhum mandamento. Eu convido aos irmãos, no caso, a me mostrarem algum versículo que faça uma obrigatoriedade da igreja cumprir o sábado. Não existe. Existem alguns versículos que fazem citações, mas não é com a igreja, é com o povo de Israel, tá? Tudo que tiver no livro de Marcos, Mateus, Lucas e João, a gente tem de fazer um peso muito grande para observar com muito cuidado, irmão, porque não é tudo que é para a igreja. Muito ele está fazendo comentário com o povo de Israel, tá? O que é para ser guardado, Cristo glorificado apresentou para o nosso irmão Paulo durante 3 anos também, tá? Mas em revelações ao nosso irmão, e aquilo que foi repassado para ele é que ele ensina para 7 congregações da Ásia, e esse exemplo do que foi repassado para 7 igrejas da Ásia chega até nós, porque nós também somos gentios. A palavra gentil quer dizer de fora de Israel, porque a promessa de salvação, irmão, não era para nós, era somente para Israel, mas por causa de uma promessa que Deus fez a Abraão lá atrás, quando disse que por causa da obediência dele, benditas seriam todas as nações da terra. Então nós também somos da terra, alcançamos o direito de sermos abençoados, tá? E é por isso que hoje nós estamos aqui servindo a Deus. Então precisamos ver o que é mandamento para a igreja e o que era determinação para Israel. Existe um termo bíblico em um dos evangelhos, tá? Eu não lembro se Mateus, ou se Lucas, ou se Marcos, tá? Que diz assim: cuidado para que a nossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Mas esse ensinamento ele está dando para o povo da Judéia. E o povo da Judéia guarda o sábado? Sim, guarda o sábado. Então, a gente, quando pega esse texto que fala cuidado para que a nossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado, não está referindo-se à igreja de Cristo, está se falando de Israel, porque Israel guarda o sábado até o dia de hoje. Então, irmãos, precisamos olhar o contexto, tá? O texto inteiro, para que possamos notar se há contexto naquilo que estamos pregando ou se é um texto isolado. Porque de lá para frente, do livro de Atos para frente, não tem nenhuma passagem bíblica que faça menção da guarda do sábado, amém? Para a igreja, tá? Uma outra situação também, né, que também a gente deve prestar bastante atenção, é um texto bíblico que fala sobre o perdão do pecado de um irmão. Eu vou dar uma olhada com calma, porque são versículos que o Senhor está nos trazendo aqui em frente agora, tá? Eu não tenho, no caso, não tenho o versículo assim, tá? Aqui para passar para os irmãos agora, mas à medida que o Senhor for trazendo, a gente vai procurando e achando, a gente vai falar sobre ele também. E nós acabamos de achar, fica no livro de Mateus, capítulo 18, no versículo 15, tá? Em diante. Mais precisamente, o versículo que nós vamos tratar, no versículo 20, diz assim: pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Tá?
Nós sabemos, irmãos, que aonde nós estamos com a mente voltada para o Senhor, o Senhor está conosco. Mas o versículo aqui fala de 2 ou 3. E nós notamos que existe um hábito, tá, de alguns dos nossos irmãos, quando estamos em alguns lugares que deveríamos estar em um maior número de pessoas e não estamos, pegam esse texto bíblico e fazem menção, como se o Senhor estivesse falando a respeito da quantidade de pessoas em uma igreja, em um culto para adoração. Tá? Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Então, quer dizer, se tiver um, ele não está? Ele só vai estar no meio de 2 ou 3? Não. O que a Bíblia está querendo dizer não tem nada a ver com a forma como está sendo pregado nos últimos dias. Sabemos que se estivermos intencionados em agradá-lo, que esteja um, o Senhor está ali. Se tiver 2 ou 3, melhor ainda. Mas não é sobre isso que o capítulo está falando. Vamos voltar para o título desse texto, dessa passagem, que diz assim: o perdão do pecado de um irmão. Vamos ler o capítulo? Se, porém, teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, ele não te ouvir, leva contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não os ouvir, diz-o à igreja. Se também não ouvir a igreja, trate-o como gentil ou cobrador de impostos. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra a respeito de qualquer coisa que pedirem, essa lhes será dada por meu Pai que está no céu. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. O que é que o versículo está querendo falar, irmãos? Esse texto está falando sobre uma reunião eclesiástica, uma reunião de lideranças, uma reunião de pastores, para tratar sobre o perdão do pecado de uma pessoa que já foi chamada a atenção e ele não quis ouvir. Chamaram a segunda vez, na presença de 2 ou 3 testemunhas, e ele também não quis ouvir. Por que de 2 ou 3 testemunhas, irmão? Porque existem casos hoje que a gente recebe acusação sobre um irmão, sobre uma irmã, e ao invés de resolver isso diante de uma pessoa que fique como testemunha daquilo que nós estamos julgando, não, queremos julgar ouvindo somente um lado da história. E quando isso acontece, irmãos, a gente, na grande maioria das vezes, não faz justiça, porque muitas vezes o errado vem primeiro para nos comentar alguma coisa a respeito de um irmão, e nós, irmãos, acabamos por ouvir um lado só da história, tomando a decisão errada. Então, nós julgamos sem justiça e tomamos algumas decisões fora da guia de Deus. Então, para isso não acontecer, o irmão fulano errou, o irmão fulano pecou, o casamento dele, a esposa vem para falar, ou o esposo vem para falar mal da esposa, e a outra parte, o outro cônjuge não está junto. Então é bom que se tenha 2 ou 3 testemunhas, para que possamos ouvi-lo e tomarmos a decisão correta, para que haja justiça nos nossos julgamentos. Aí quando a gente vai tomar uma decisão, o que acontece? Se nós estamos em comunhão com Deus,
estamos ligados nele e fazemos aquela reunião para julgar aquela causa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se estivermos em 2 ou 3 reunidos ali para julgar aquela causa e for decidido alguma coisa, o que foi decidido, estando ligado na terra, também é ligado no céu. Então, a decisão tomada para o julgamento é assistido também por Deus, e Deus sela aquilo que é resolvido aqui entre 2 ou 3 testemunhas. E tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Aí ele diz, se estiverem 2 ou 3, porque para julgar uma causa tem de ter mais de um, reunidos em meu nome, para julgar quem? O perdão ou a sentença do pecado de um irmão. O que ficar decidido aqui, eu estou no meio de vós, tá? Mas tem irmãos que veem igrejas vazias e dizem, não, irmão, fique em paz, porque a Bíblia nos disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele está. Sim, ele vai estar. Mas isso não é uma regra desse versículo. E se você conseguir, se você tiver meios de encher a tua congregação, melhor é, porque Deus se alimenta do nosso glória. Amém, irmãos? Então, irmãos, hoje o estudo dessa manhã foi para esclarecer algumas coisinhas que às vezes lemos de uma forma, explicamos da forma literal como está escrito, mas sem observarmos o contexto da palavra. Então, se você pega um versículo somente isolado e explica daquela forma que está aparente, precisa entender, precisamos ver realmente se é sobre isso que falamos que o versículo quer tratar ou não. Nesse caso, pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, não é em culto, é em reunião eclesiástica para julgamento de causa, ou perdão, ou a sentença em uma pessoa por pecado ou desobediência. Amém? Quando falamos que devemos cumprir a lei, porque o Senhor Jesus cumpriu, também não quer dizer isso. Quer dizer que ele veio para cumprir a lei, que era pesada, para que você não precisasse carregar o peso da lei, mas que você amasse a ele sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Faça para alguém aquilo que você gostaria que fizessem para você. E honre o teu Deus com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração. E você estará agradando o Senhor e guardando o seu mandamento. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor nos guarde, tá? Que o Senhor nos dê um restante de feriado, de final de semana, debaixo do seu cuidado, tá? E nos dê um início de semana abençoado e próspero em tudo que nós formos colocar as nossas mãos, que tenha a benção do Senhor para uma vida de prosperidade e paz. Amém? Que Deus os abençoe. A santa paz do Senhor a todos.